Este é Minato Namizaki, conhecido como o Relâmpago Amarelo da Folha. Ele era capaz de derrotar pelotões inteiros em um piscar de olhos. Ele era tão rápido que a ordem para ninjas de outras aldeias era fugir imediatamente ao avistá-lo. Este é Marigai, a besta de Konoha, capaz de abrir os 8 portões e reconhecido pelo Madara como o mais forte de todos em combate físico, podendo se movimentar em velocidades absurdas. E este é o Naruto, que ao final da série já havia igualado e potencialmente superado a velocidade do quarto Hokage. Estes são apenas 3 dos vários personagens de Naruto que se destacaram pela sua velocidade. Rock Lee, Sasuke, quarto Raikage e Shisui são outros exemplos de shinobis que poderiam te derrotar antes mesmo de você entender o que estava acontecendo. Mas se nós tivéssemos uma corrida entre os heróis mais velozes de Naruto, quem venceria? Tal como em qualquer questão de power scaling, definir quem é o personagem mais rápido do universo de Naruto é uma tarefa complicada. Até porque a velocidade do Naruto é diferente da velocidade do Minato, que é diferente da velocidade do Shisui. No universo de Naruto, até mesmo a definição do que é velocidade pode ser complicada. Afinal, teletransporte, tal como o Raijin voador criado pelo segundo Hokage e usado pelo Minato, conta como ser veloz? E as técnicas de deslocamento instantâneo, tal como a do Shisui, tão popular com Chunins e Jonins em Naruto, contam como velocidade? Você deve ter visto no ensino médio que velocidade média é a variação de espaço dividida pela variação de tempo, o famoso ΔS sobre ΔT, ou seja, a velocidade é a taxa com a qual um objeto muda sua posição em relação ao referencial em uma certa direção. O Usain Bolt, o homem mais rápido do mundo, completou uma prova de 100 metros em 2009 em 9,58 segundos, atingindo uma velocidade média de 37,58 km por hora e um pico de 44,72 km por hora. E ele aparentemente é fã de Naruto, então talvez ele tenha treinado fazendo a corrida Naruto. E embora 44 km por hora seja uma velocidade absurda para um ser humano, existem outros animais muito mais rápidos no planeta Terra. O guepardo atinge velocidades de 120 km por hora e é o animal terrestre mais rápido do mundo, enquanto o falcão peregrino pode alcançar voos de até 390 km por hora. E só a título de curiosidade, raposas conseguem atingir 50 ou até mesmo 60 km por hora em curtas distâncias. Mas se 44 km por hora já é uma velocidade sobre-humana no mundo real, o que seria uma velocidade impressionante no universo fictício de Naruto? A gente precisa considerar que a velocidade base de um personagem de Naruto já é bem maior que a de um humano normal, seja em velocidade máxima alcançada em momentos de explosão, seja em velocidade média para se cruzar grandes distâncias, ou mesmo velocidade de raciocínio para reagir a golpes de outros ninjas velozes. De acordo com a novelização de Boruto, um genin médio da Aldeia da Folha consegue atingir uma velocidade de 60 km por hora. Isso já é mais de 30% da velocidade máxima alcançada pelo Bolt. E claro que Chunin e Jonin conseguem atingir velocidades ainda maiores. Mas em Naruto a gente sabe que patente ninja nem sempre corresponde ao nível de poder. Um dos primeiros exemplos de um ninja que era muito mais rápido que a média da aldeia veio justamente de um genin, o Rock Lee, na prova Chunin. Na introdução do Lee, o Sasuke ficou chocado com quão rápido aquele sobrancelhudo se movia. E olha que o Sasuke estava usando o Sharingan. E lembre-se, ali o Rock Lee ainda estava usando os pesos. Na icônica luta contra o Gaara, antes mesmo do Lee abrir os portões, o nosso sobrancelhudo já estava se movendo mais rápido que a defesa de areia conseguia se formar, simplesmente retirando os pesos das pernas. Se a gente assumir que a defesa absoluta do Gaara tinha um campo de visão e um tempo de reação semelhante já de um olho humano, o Rock Lee já devia estar se movimentando numa velocidade perto da velocidade do som. Infelizmente, a gente não tem muitas indicações numéricas do quão rápido o Lee ou qualquer outro personagem de Naruto se movia em batalhas. Então a gente não pode falar com muita precisão. Se fosse Jujutsu Kaisen, ia ter até um diagrama explicando quão rápido o Lee era em comparação ao Gaara. Mas pra mim fica claro que quando o Lee abre os 5 portões, ele passa da velocidade do som. Até a forma como os movimentos dele são ilustrados no mangá, como se o ar estivesse mudando de forma, indica que o Rock Lee era supersônico com os 5 portões. Se Naruto tivesse acabado ali, talvez a gente pudesse dizer que o Rock Lee era o ninja mais rápido da série. Mas todo fã de Naruto sabe que o nosso Lee acabou ficando bem pra trás nessa corrida, e nem demorou muito pra isso acontecer. Já na fase final da prova Chunin, o Sasuke sabia que teria que ser no mínimo tão veloz quanto o Lee para ter alguma chance contra o Gaara. E nessa mistura de talento nato, treinamento com o Kakashi e protagonismo, o Sasuke conseguiu fazer tudo que o Lee havia feito antes de abrir os portões
com o adicional do Sharingan e do Chidori. Mas por mais que o Sasuke estivesse farmando aura décadas antes disso virar moda, o anime se chamava Naruto. E não demoraria muito até que o Naruto Uzumaki mostrasse que ele também estava entre os mais rápidos da vila. O taijutsu do Naruto sempre foi subestimado, mas em termos de velocidade pura, é justo dizer que ele atinge o seu ápice do clássico na luta contra o Sasuke no Vale do Fim. O Sasuke, que aqui já era tão ou mais rápido que o Lee, precisou evoluir seu Sharingan no meio da batalha para conseguir acompanhar o Naruto com a camada de 3 caudas da raposa. E tá, pode ser difícil fazer um power scaling no Naruto considerando os diferentes estágios que o Jinchuriki pode alcançar, mas a velocidade natural do personagem continuaria a evoluir durante o Shippuden. Naruto Shippuden expandiu o universo da série de uma forma enorme, o que foi um prato cheio para quem gosta de fazer power scaling. Em comparação com personagens como Pain, Kisame, Quarto Hokage e tantos outros, os nossos heróis e vilões lá do clássico, como Zabuza e Rock Lee, pareciam estudantes da academia. E é também no Shippuden, ou pelo menos na transição entre o clássico e o Shippuden, que a gente começa a aprender um pouco mais sobre o relâmpago amarelo da folha. O Quarto Hokage já era descrito como um gênio muito à frente dos outros ninjas da sua geração no clássico. Mas é no Kakashi Gaiden que a gente vê isso em prática. Ou melhor, a gente não vê, porque o Minato podia se mover num piscar de olhos. O tempo de uma mochila cair e quase tocar o chão era o suficiente para o Minato derrotar um pelotão de 1000 ninjas. A partir de agora, a gente começava a entrar num nível completamente diferente de velocidade. Mas calma. Voltando lá para a pergunta do começo do vídeo. Teletransporte é velocidade? A galera do Power Scaling vem discutindo essa pergunta há anos, provavelmente desde a época em que o Goku aprendeu o teletransporte após o arco do Freeza lá em DBZ. Do ponto de vista físico, é seguro dizer que teletransporte não conta como velocidade. A velocidade é o vetor que mede a taxa e a direção do movimento. Você tem um ponto inicial e final, mas também tem a trajetória. Como no teletransporte fictício, algo vai do ponto A para o ponto B sem uma trajetória, falar de velocidade não faz muito sentido. Mas isso não nos impede de dizer que o Minato era assim rápido. Claro, de forma bem pragmática, o único tempo que ele realmente precisava gastar em batalha era marcando o oponente ou arremessando as kunais marcadas. A partir dali, tempo não era mais uma grandeza com a qual o Relâmpago Amarelo precisava se preocupar. Tão impressionante quanto o teletransporte do Minato era a técnica de deslocamento instantâneo do Shisui. E eu tô falando instantâneo entre aspas, porque a técnica do Shisui não era teletransporte. É que esse jutsu faz com que o usuário se mova de maneira tão rápida que quase parece teletransporte. Quando você tem ninjas que conseguem se teletransportar ou se moverem quase que instantaneamente, fica difícil para outros personagens competirem nessa disputa de quem é o mais rápido. Mas nunca duvide do Naruto. De novo, a série tem o nome dele. Já no comecinho da Quarta Guerra Ninja, o Naruto havia atingido uma velocidade tão impressionante que ele estava sendo comparado ao Quarto Hokage. Isso, o Naruto era tão veloz naturalmente que ele já estava se movendo tão rápido quanto um cara que conseguia se teletransportar. Ao final da Quarta Guerra Ninja, o Naruto já havia quebrado qualquer escala que a gente tivesse para velocidade na série. E isso sem usar qualquer tipo de técnica de teletransporte. E por falar na Quarta Guerra Ninja, a gente não podia deixar de mencionar ele. My Guy, o cara que quase derrotou o Madara só na base do soco, sem nenhum doujutsu ou biju. Que o Guy era rápido, a gente sempre soube. Na primeira aparição do Guy em Naruto, o Sasuke já havia dito que ele parecia ser mais rápido que o Kakashi. A gente só não sabia o quão rápido era o Guy. Acho que nem o Kishimoto sabia ainda. A velocidade, a força física base dele provavelmente já eram muito altas, podendo assumir que bem maiores que as do Lee. Mas ao final da Quarta Guerra Ninja, a gente pôde ver o Guy abrir os 8 portões e exibir uma velocidade superior à do Madara. Imensurável é a palavra-chave aqui, porque é praticamente impossível medir a velocidade que o Guy alcançou ao abrir os 8 portões. Ele estava distorcendo o espaço-tempo de tão rápido. Tem gente que gosta de dizer que o fato do Guy estar distorcendo o espaço-tempo na luta contra o Madara é prova de que ele havia atingido a velocidade da luz, o que talvez faça sentido dentro da lógica da série, mas não é uma indicação clara da velocidade dele. De qualquer forma, o Guy com certeza já estava num campo de velocidade relativística, que é quando você já está tão perto da velocidade da luz que os efeitos da relatividade já podem ser observados. E de novo, teletransporte instantâneo é, por definição, mais rápido que qualquer forma de velocidade, mas o Guy não precisava de teletransporte. Era um movimento puramente físico. Com tudo isso que a gente já listou até agora, o Guy seria a resposta mais óbvia para quem é o herói mais rápido de Naruto. Mas tem um problema aqui. O Guy precisava abrir os 8 portões para chegar nessa velocidade absurda, que chega a dobrar o espaço-tempo. E nós sabemos que abrir os 8 portões tem um preço. Se não fosse o poder do roteiro, não era nem pro Guy ter sobrevivido ao uso dos 8 portões. Ele é rápido, sim, mas a sua velocidade máxima basicamente só pode ser usada uma única vez. Quando a gente compara o Naruto ao Guy, o Naruto é um personagem muito mais balanceado, que
pode atingir velocidades altíssimas sem um gasto de energia tão considerável. O Naruto, inclusive, conseguiu desviar de um raio de luz do Madara, o que talvez seja a demonstração de velocidade mais impressionante de todo o mangá. Mas esse vídeo ainda está esquecendo de um personagem bem importante, o Sasuke. Para cada power-up do Naruto no Shippuden, o Sasuke também ganhava um. A série Naruto sempre evitou dar uma resposta categórica de quem era o mais forte, especialmente na fase final, quando eles passaram a ser retratados como as reencarnações de Ashura e Indra. Inclusive tem um vídeo sobre isso aqui no canal, se você ainda não viu. Então não é nada absurdo dizer que a velocidade base do Sasuke se equipara à do Naruto no final da série. E isso sem falar da capacidade de troca instantânea do Sasuke através do Rinnegan, que embora tenha um alcance limitado, é uma técnica muito OP. Diferentemente da técnica do Minato, o teletransporte do Sasuke não precisava de nenhuma preparação adicional. Ele só olhava e trocava de posição. Não é nenhuma surpresa concluir que no universo de Naruto, Naruto Uzumaki e Sasuke Uchiha são geralmente os melhores em tudo. Mas é interessante como o conceito de personagem rápido foi tendo vários significados ao longo do mangá. Lá no primeiro arco da série, de acordo com o Databook, o Haku se movia entre os espelhos na velocidade da luz. E esse foi um dos primeiros vilões que o time 7 enfrentou. Fazer power scaling em qualquer shonen é divertido, mas também pode ser cansativo, complicado e às vezes até redundante. O Kishimoto, na maioria das vezes, respeitava a lógica interna da obra que ele criou, mas ao final de tudo, ele claramente tinha dois personagens preferidos. E eu achei melhor não mencionar Otsutsukis ou personagens de Boruto, mas se eu esqueci de mencionar algum personagem de Naruto conhecido pela sua velocidade, deixa aqui nos comentários o quão rápido você acha que esse personagem era em comparação com os que eu listei aqui. E qual outro tipo de comparação ou power scaling você gostaria de ver aqui no canal? Deixa aqui nos comentários também. Tchau e até o próximo vídeo.